Hoje nós vamos falar, vocês vão falar para nós, na verdade, o egoísmo e os seus malefícios na família. Então, vocês fiquem muito à vontade, vocês estão em casa. É uma alegria muito grande recebê-los. Muito obrigado, Aline. Eu e Públio somos amigos de longa data. Será um prazer trocar ideias com este amigo tão querido aí. Para mim é uma honra. Eu ia falar isso, né? Eu pensei, gente do céu, quanto tempo tem, né, Orson? Há uns 30 anos tem. Por aí. Amigos, só aproveitando, quem ainda não se inscreveu no nosso canal, Tupaciguara Espírita, se inscrevam para vocês poderem acompanhar todo o trabalho, né, que a gente faz durante a semana também. E, além disso, visualizar, quem não assistiu no período da manhã, poder acompanhar o Festu depois, com todas as palestras que perderam. Então, fiquem à vontade. Muito obrigado, Aline. E a nossa saudação aos amigos que estão chegando aqui. E como dissemos, eu e Públio nos conhecemos há bastante tempo. E, Públio, esse assunto é muito interessante. O próprio tema central do evento, e a família como vai, esse núcleo agregador de espíritos. Públio, é interessante pensar porque a família tem um objetivo nobre de preparar os espíritos, acolher os espíritos para que juntos façam essa caminhada de aprendizado. E, sem dúvida, estão reunidos na família espíritos afins e nem tão afins. Então, uma família que se transforma num verdadeiro laboratório de experiências dignificantes, difíceis, complexas, mas também de alegrias, de dificuldades, onde aparecem as enfermidades, onde estão presentes os desafios da carência material, do desemprego, e também, Públio, meu caro amigo, a presença do egoísmo, uma vez que o egoísmo é uma imperfeição humana, está presente ainda em todos nós. A gente vai aprender com a doutrina espírita, com Kardec, que o egoísmo é o gerador de todos os males. Então, o tema e a família como vai, nós temos várias perspectivas de análise. Uma delas, sem dúvida, é alcançar aí o tema que nos foi proposto, Públio, malefícios do egoísmo na família, Públio. Eu volto a palavra para você, para essa saudação inicial aos nossos amigos aí. Orson, já vão muitos anos de caminhada, há uma distância física entre nós, mas continuamos engajados no trabalho, do qual eu sou muito necessitado. Você sabe que a gente pensa, dando sequência à ordem de ideias sua, e os seus malefícios para a família, o que é que a gente já não tenha experimentado ou assistido no cenário das nossas experiências na vida material, que não seja fruto do egoísmo diretamente, porque se ele é a matriz de todas as outras nossas imperfeições morais, onde é que ele não está presente, não é? E o fenômeno familiar é a maior escola que nós temos para poder conseguir transformar, não é, esse causador, né? Mudar a causa para mudar os efeitos. Muitas vezes a gente aponta as nossas armas para o lugar errado. E isso devido, às vezes, à ignorância, às vezes, o desconhecimento da origem dos nossos males, não é? Da origem real das nossas aflições. E no ninho doméstico, sobretudo, que é o lugar onde nós estamos mais apertadinhos, mais próximos, né? Esses espíritos que não caem de paraquedas, né? Não caem de paraquedas. A mãe, o pai não caem de paraquedas, os filhos não caem de paraquedas. Não cai. Isso tudo, acho, inclusive, que vale a pena ressaltar, Orson, que isso é muito bem planejado, e mesmo sabendo dos atritos, você mencionou há pouco, mesmo sabendo
da dificuldade, talvez, do casal, dos cônjuges, talvez do genro com a sogra, não é? Ou então do sogro com a nora, ou então dos pais com os filhos, porque todos somos espíritos e temos necessidade, até a Otávia falou aí um pouco antes, né, da gente entrar nos bastidores, que a gente precisa afinar os ponteiros, né? Então, na verdade, nós precisamos apontar corretamente as nossas armas, entre aspas, do nosso conhecimento espírita, para procurar minimizar o impacto do egoísmo no nosso dia a dia. Porque se o meio já é hostil, vamos dizer assim, não é? Porque da nossa morada, precisamos estar atentos com relação a isso, não é, Orson? Pois é, Públio, você usou uma expressão muito apropriada para o estágio que nós estamos vivendo. O meio é hostil mesmo, né? As circunstâncias são complexas, são difíceis e, naturalmente, derivadas do egoísmo. Nós vamos encontrar lá em O Livro dos Espíritos que, das nossas imperfeições morais, o egoísmo é o radical. Dele originam todos os nossos males. Quando nós pensamos no ciúme, na vaidade, na disputa, são originários do egoísmo. Quem está disputando está buscando o próprio interesse. O egoísmo, em síntese, é a busca do próprio interesse. E o mais interessante é que o sublime da virtude, como ensinam os espíritos lá na questão 893, a sublimidade da virtude está no sacrifício do interesse pessoal. Tudo isso é estudado. Antes você citou, muito bem citado no começo, né? Nós queremos dividir essa reflexão com os nossos amigos que estão presentes e chegando, que antes de renascermos nesse grupo de espíritos que estão vinculados pelos laços sanguíneos ou pelo parentesco, né, dos agregados que chegam depois, por exemplo, você citou aí a nora e o sogro, o genro e a sogra, você citou esses casos que não são sanguíneos, mas são ligados, são laços de parentesco. Quando você se casa com alguém, vem o pacote do outro lado. E este pacote, ele não é por acaso, né? Tudo foi detalhadamente pensado, planejado no planejamento reencarnatório para que esses espíritos, como você usou também a expressão, afinem os ponteiros. Então, tudo isso é previsto, o local em que nascemos, a época que nascemos, as pessoas com quem vivemos, nossos pais, nossos cônjuges, nossos filhos, são planejados antes, visando justamente o ajuste entre almas que, de alguma forma, tiveram conflitos e guardam pendências morais entre si. Mas é interessante também, para que ninguém se sinta desanimado aqui, que os laços de afinidade também são levados em conta. Existem muitos espíritos amigos, muito harmônicos entre si, que também estão na família, e que entre eles, normalmente, não há manifestação do egoísmo entre eles, porque se amam e são afinados, etc. Mas isso não é o comum. O mais comum são espíritos conflitantes entre si. Então, o planejamento reencarnatório, ele visa ajustar os ponteiros aí, fazer com que esses espíritos se entendam, considerando a lei de amor que preside os nossos relacionamentos, né? Então, o egoísmo sendo um vício, que ele tem até uma certa utilidade em algum ponto da evolução, mas conforme vamos evoluindo moralmente, nós vamos percebendo os seus malefícios. Então, basta a gente pensar aí na intimidade de uma família, de pessoas, de espíritos encarnados, vivendo juntos na experiência familiar e sofrendo também a influência de familiares desencarnados, benéficas ou nem tanto benéficas, de espíritos ligados ao grupo que estão desencarnados, ou que vão reencarnar, ou que retornaram brevemente ao mundo espiritual. Nós temos um complexo de influências aí, onde o egoísmo se faz presente por força da nossa natureza, ainda com mazelas morais. Então, quando temos, por exemplo, a tentativa de imposição dentro da família, quando mantemos ciúmes uns dos outros por variadas razões, aqui não é exclusivamente o ciúme conjugal. Quantas disputas entre irmãos que às vezes se apresentam desde cedo na infância, o ciúme infantil que depois fica mais acirrado na adolescência e às vezes permanece na idade adulta. E às vezes tem casos de pais que têm ciúme dos filhos ou filhos que têm ciúme dos pais.
e aí entram as cunhadas também, os cunhados, é um universo de desafios familiar. Então, esses malefícios que todos nós experimentamos na vida familiar, porque somos espíritos ainda que provocamos e recebemos malefícios do egoísmo, dada a nossa condição de aprendizes, é um assunto muito atual, muito oportuno e que a gente não pode fugir dele, público. É verdade o que você comenta, porque como o Evangelho nos mostra, o Evangelho segundo o Espiritismo nos mostra que formam famílias os espíritos cuja analogia dos gostos faz com que se unam. Sim. E aí é claro que não é só o fato de analogia dos gostos. E aliás é isso, porque às vezes nós manifestamos tendências e necessidades que são iguais às dos outros, nossos companheiros do ninho doméstico, mas que muitas vezes causam choque, exatamente porque os interesses são os mesmos, não é? A gente não pode confundir essa questão do interesse pessoal com também uma questão que é uma identidade pessoal. A gente precisa ter um amor próprio, amar a si mesmo, que é um dos ângulos do triângulo da proposta de Jesus, não é? Porque a gente vai amar o próximo como a nós mesmos. Depois, Jesus faz um upgrade dessa proposta, mas a verdade é que a gente não pode confundir. O egoísmo, ele é primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, quarto eu, quinto eu, sexto eu. Sempre eu sou o primeiro, não tem essa, né? Como diz, assim, olha, o pedaço do frango da mesa, o primeiro é o meu, a sobrecoxa é minha, ou então... aí vai de tudo. Então, aí não tem como isso. Então, é necessário que a gente separe as coisas. Então, é claro que esse exercício, e aí o Orson foi certeiro, dizendo que a respeito, que isso extrapola quando ele citou do ciúme, que é um dos problemas, porque o título do nosso estudo hoje fala o egoísmo e seus malefícios em família. Então, isso é uma questão delicada, porque tem muita coisa boa em família. Aliás, tem muito mais coisa boa do que coisa ruim. É que a coisa ruim, não é? A coisa ruim é que incomoda, né? Mas a verdade é que isso tudo começa com a relação dos cônjuges, né? Ou do casal, ou dos parceiros que vão se unir para formar esse grupo familiar e que certamente está baseado aí na afetividade, no interesse de estarem juntos, que é importantíssimo estarem juntos, mas que a vida na Terra não existe mágica, não tem mágica aqui na Terra. As coisas todas têm um modelo, né? Nossa vida na encarnação, na matéria, ela imprime um modelo e um grupo de necessidades que muitas vezes, inclusive, choca com as necessidades do espírito, né? No sentido que o espírito aspira, mas a matéria exige. E não é bem esse choque que a gente tem que falar aqui. Mas onde eu quero chegar aí, Orson, no que eu estou mencionando, é que os cônjuges ou o casal, levando para o modelo tradicional, né? Nós vamos ver que realmente é preciso haver compatibilidade. A doutrina espírita chega nesse momento, e nós estamos aqui no encontro espírita, então a doutrina espírita chega para realmente falar dessa união, dessa parceria, né, dos dois espíritos, que vão ser parceiros na construção do próprio crescimento e do crescimento dos seus filhos, que são esses que vão chegar diretamente, mais o pacote que o Orson disse. Então, é claro que, como espíritas, a gente presume que é necessário tocar em determinados assuntos. O casal precisa tocar em determinados assuntos, sem pudor, com muito respeito recíproco, não é? Para desde antes, e aí os nossos amigos que estão acompanhando aqui, que sejam casais mais jovens, não é? Do que nós, no caso,
e que estejam iniciando a sua experiência, precisa tocar em determinados assuntos até para ir à causa de determinados desconfortos, né? Porque a gente não deixa, mesmo porque a gente está casado, né? A gente não deixa de ser um espírito que tem uma identidade própria, que tem uma personalidade, que tem, né? Só que quando está casado, é preciso sim dividir aí e entender os papéis que precisam ser desempenhados, para poder criar já uma harmonia inicial, ou então um entendimento inicial para entrar no processo da família, né, Orson? Eu não sei se eu estou viajando muito aqui, mas... É isso mesmo, Público, porque nós estamos vivendo imensas transformações sociais, né? Como nunca antes vivida, e o processo educacional humano, através da convivência familiar, ele vai sofrendo constantes mudanças, porque nós vamos aprendendo. Eu vejo nós, eu e você, que somos de uma geração, a geração nossa não tinha os esclarecimentos que a geração atual possui, principalmente no âmbito da psicologia, que tem ajudado muito os casais. Nós não tínhamos isso no nosso tempo, nós tivemos que aprender de maneira, através da experiência. Os nossos pais e avós, menos ainda, porque vieram de uma geração onde ainda imperava a dominação plena masculina, eram aqueles mulheres, os pais escolhiam os maridos para as mulheres. Felizmente, tudo isso foi sofrendo transformações intensas, né? Mas, adaptado ao modelo atual de família, que também apresenta diversidade no momento atual, de maneira muito abrangente, nós temos hoje vários modelos familiares, então, e tudo isso nós devemos respeitar, considerando a liberdade de expressão, a liberdade humana de escolhas, mas nós temos, sim, ainda a presença do egoísmo, porque o egoísmo está dentro de cada um de nós, na maneira de se comportar, né? Quando vamos dar um exemplo, entrar aqui em alguns exemplos muito simples. Quando o marido fica esticado no sofá e a mulher se esbaldando na cozinha para aprontar a comida e pôr roupa para lavar e fazendo todo o serviço doméstico, o marido lá assistindo seu futebol, despreocupado com as providências caseiras, está aí uma manifestação de alguém que está pensando em si e não está vendo o parceiro sobrecarregado de tarefas. Por outro lado, o filho adolescente que joga o tênis pelo caminho e deixa a toalha molhada na cama e não colabora com o serviço doméstico também está sendo dominado pelo egoísmo. Quando a esposa tem ciúme, o marido tem ciúmes da esposa e tenta controlar o comportamento um do outro, isso também é egoísmo, porque estamos puxando para o nosso lado, queremos ver a nossa vontade, a nossa satisfação, a nossa acomodação ser aceita, ser imperante ali no relacionamento. E isso, né, Público, vai causando desgastes no relacionamento. Porque é um descontentamento hoje, é outro descontentamento amanhã, e você citou muito bem aí que os casais que porventura estejam nos ouvindo, é importante que cheguem a comentarem sobre os desafios da convivência comum. Tanto é que o modelo de casamento hoje, muitos jovens vão se casar depois de longo tempo de convivência comum, até para se acostumarem. É um novo hábito que se estabeleceu. Os nossos jovens hoje, eles vivem antes junto, depois se casam, depois legalizam a união legalmente, né? Então, nós não estamos aqui para julgar isso, comentar isso, não. Apenas estamos citando as experiências que vão se modificando com o tempo. Então, aquele tempo de sujeição, aquele tempo de imposição já se foi. Tanto é que as leis progrediram a ponto de a legislação especificar nos casos de maltratos à mulher, felizmente, maridos que abusam da força masculina e abusam e tentam impor a sua dominação, hoje a justiça já protege mais as mulheres. E mesmo assim nós temos um número elevado de feminicídios no Brasil. Então, isso é fruto do egoísmo, porque existe uma tentativa de dominação de um relacionamento que se interrompe e não é aceito. Tudo isso é um malefício para a família, porque vai resultar nos traumas que as crianças vão absorver de um relacionamento conflituoso entre os cônjuges. São desafios que nos são apresentados. Aí a gente vai na doutrina espírita, encontra a clareza do espiritismo falando sobre a importância da família,
Porque os filhos são encaminhados para os pais para que esses o encaminhem para Deus, para que esses semeiem no coração da infância as noções do amor, da solidariedade, da honestidade, da justiça, onde se inclui o respeito uns pelos outros. E vamos encontrar em autores clássicos da literatura mediúnica, como Joana de Ângeles, como André Luiz, como Emmanuel, Humberto de Campos e tantos outros, né? Referindo-se a essa chaga social do egoísmo que nós ainda nos permitimos expressar, determinando uma necessidade urgente de repensarmos as atitudes nos relacionamentos uns com os outros. É um desafio tremendo. Por isso a família, como vai? Ainda sofrendo os malefícios do egoísmo individual e familiar, até porque, né, Publi, existe o egoísmo familiar também, de todos os membros, o exclusivismo familiar. A minha família que é boa, a outra não serve, a outra não presta, a outra não sabe nada. Então, aquele egoísmo que fecha-se e não dá atenção a outras famílias, digamos, né? Então tem tudo isso também, tem o egoísmo coletivo, que é o resultado do egoísmo individual. O egoísmo individual se projetando na sociedade com a agressividade do trânsito, a agressividade do assalto, dos homicídios e até do suicídio. Quer dizer, a família como vai? Necessitada ainda de rever muitos conceitos de comportamento. É verdade. A questão que eu mencionei há pouco a respeito, utilizando do modelo tradicional, e eu chamo de tradicional, mas respeitando, como você disse, as demais formas de união, baseadas no afeto, baseada no respeito, né, na reciprocidade. O que eu gostaria de enfatizar com esse viés é exatamente que, como espíritas, nós procurarmos a causa de malefícios, ou, vamos dizer assim, a causa de desconfortos que estejam acontecendo entre os cônjuges ou os parceiros. Porque, na sequência, todos os outros trabalhos, o Orson acabou de mencionar, porque repercute, é claro que aí a vida do casal, a vida dos parceiros, ela repercute no todo social, no círculo próximo da família, dos dois lados, não é? Dos parceiros ou do casal, e mais na sociedade. Então, é uma influência, eu não vou falar que é briga de forças, mas são forças que atuam e que nós, no recinto do lar, precisamos estar atentos para isso. Se os dois espíritos, que vão ser aí as peças-chaves do ninho doméstico, se eles estão atentos a isso, no caso do espiritismo, sendo espíritas, precisa buscar a causa dos desconfortos, seja de influências externas ou de influências internas da relação das duas personalidades. Porque quando entram aí as crianças, quando entram aí os filhos, são outras forças que vão estar atuando. Bem, nesse ponto, o Orson tocou no assunto aí que, se os dois espíritos chegaram primeiro, é que na programação da reencarnação, eles são os responsáveis de orientar aqueles espíritos que vão chegar. Digamos que sejam 4 filhos, que na união moderna praticamente não tem, né, 4 filhos. Mas, vamos lá, digamos que sejam 4 espíritos que vão chegar. Digamos que 2 ou 3 sejam mais simpáticos e um totalmente antipático ao grupo. É claro que todo esse movimento, os dois precisam estar atentos para encontrar o mecanismo. E aí vem os antídotos que o Espiritismo nos traz, não é? O Espiritismo nos traz muitos antídotos para evitar males dentro da família. Quer dizer, e muitas vezes, por mais que a gente aplique tudo isso, por mais que a gente exerça, as forças às vezes nos vencem por vários motivos também, não é? Por vários motivos. Então, precisa ficar muito claro, a princípio, para o casal, que vai enfrentar o desafio, não é? O Orson usou a palavra, né? Eu acho que essa palavra é chave, né? Um desafio chamado família até. Então é chave isso. Então, é necessário que a gente, então, esteja atento para
para identificar todos os filhos do egoísmo surgindo à medida que vai aparecendo, porque aparece na vida do casal ou dos parceiros, já aparece, né? Igual é um jardineiro, é o que o Evangelho fala, né? Que os pais são jardineiros e que vão ter que ir aparando e cuidando com muito cuidado do jardim. Então aparecem aqui, depois aparecem no grupo, aparecem na convivência. É um desafio para nós aplicar os antídotos, né? Do amor, da humildade, tomar a vacina, né? Porque uma das coisas que o Espiritismo faz é vacinar a gente antes, mas não implica que a gente não tenha o vírus, né? Tá? Nós também bem até falando muito sobre isso. Quer dizer, a gente pode transmitir o egoísmo assim mesmo, a gente está nesse ambiente do Covid, mas é uma grande, eu acho que é uma coisa que a gente precisa estar atento para poder, então, pegar as ferramentas que o Evangelho nos traz para minimizar o impacto e os males que podem causar e que vão repercutir muito, inclusive, em outras existências, como as outras existências repercutem hoje, né, Orson? Muito importante, Públio, essa apreciação que você faz. Enquanto você falava, eu fiquei pensando que os espíritos conhecidos do movimento espírita, como todos nós apreciamos bastante, eu citei 4 deles aqui, Emmanuel, André Luiz e outros, né? Como Humberto de Campos e tantos outros, esses espíritos traduzem lições para nós, especialmente André Luiz, com o seu Agenda Cristã, e o Emmanuel, com as suas pequeninas postagens, as suas mensagens curtas, compactas, eles sempre estão chamando a atenção nossa sobre esses detalhes do comportamento, né? Da gente renunciar aos caprichos pessoais, o que é uma luta, porque nós estamos muito, até, entre aspas, viciados em cultivar esse sentimento que traz tantos malefícios e vai tendo desdobramentos que a gente não imagina onde vai parar, né? Então, voltando ao começo da sua fala, nós temos que prestar atenção até em nós mesmos, como um cônjuge. Nós que temos o nosso casamento, ou não somos casados, somos solteiros, mas a autoobservação, peraí, eu estou agindo com egoísmo agora ou estou sendo autêntico? Estou abusando aqui do relacionamento onde estou inserido, dentro da família, da profissão? E existem vários tipos de egoísmo. Às vezes a gente nem percebe, isso que é mais interessante, a gente precisa parar para pensar mesmo se os nossos comportamentos na análise pessoal não estão manifestando egoísmo. Eu me lembro, público, com muito carinho, nós estivemos juntos muitas vezes com o Divaldo, né? Você, muito proximidade que você teve com o Divaldo, você deve ter colhido muitas experiências nos diálogos com o Divaldo sobre essa questão família / egoísmo, ou egoísmo / família. Você deve ter alguns casos para contar para a gente aí, né? Ai, rapaz, você não me aperta, não. A verdade é que a gente, uma das coisas que, assim, que ficaram assim, muito impressas nessa experiência que você acaba de narrar, é a clareza. Eu acho que a clareza das ideias e os posicionamentos baseados na orientação dos espíritos que o Divaldo sempre utilizou. Ele sempre usou o bom senso, não é? Que é defluente também do nosso estudo de Allan Kardec, porque estudar Allan Kardec traz para a gente uma clareza de ideias e traz para a gente um bom senso, uma ordem de raciocínio, para que o raciocínio nos acalente e admitindo esse bom senso, a nossa fé não ser simplesmente emocional, ela ser raciocinada, né? Então, é claro que as experiências que nós vimos, em todas as vezes que ele fazia abordagens nesse sentido, ele tinha muito cuidado, não é? E tem, não é? O cuidado de verificar as posições de todas as partes no ninho doméstico, né? Sobretudo, ele faz isso quando ele fala da própria experiência, não só da educação das crianças na Mansão do Caminho,
quando ele usa dos exemplos da própria vivência do lar, aqui onde ele reencarnou. E aí ele fala a respeito das experiências com a mãe, com o pai, e a gente vê que quando ele narra, não, olha, o Divaldo é Divaldo, tem a sua folha de serviço e o espírito que ele é. E aí a gente vê que o ninho doméstico em que Divaldo reencarnou, com todos os desafios que todas as famílias possuem. Então, aí a gente vê, inclusive, a experiência que ele teve, a experiência, né, da Anair, que dizem que se suicidou, a sua irmã. Então, o posicionamento que a doutrina espírita, e através disso tudo a gente chega, é que a doutrina espírita, ela não transige com o que é ilusório, passageiro, não transige. Tanto é que você falou de Emmanuel aí também, quando a gente estuda o Emmanuel, a gente quer uma ilusãozinha, mas o Emmanuel não dá de jeito nenhum. O Emmanuel chega e passa a régua assim, certinho. Então, a doutrina espírita, ela nos favorece para identificar, não é? E isso é uma das coisas difíceis na doutrina espírita, porque a pessoa que está acostumada a simplesmente fazer a sua devoção oracional e, de repente, ela tem que passar a observar-se, e, de repente, ela precisa falar, nossa, sou eu, meu Deus do céu. É um autoconhecimento, não é? E o autodescobrimento no viés de Joana. Quando chega nesse ponto, aí causa um desconforto, porque a gente realmente vai ver onde é que o sapato aperta na gente. E é claro que esse processo é um processo educacional. Todos os espíritos estamos num processo de educação de nós próprios. Então, a mesma relação cônjuge, mesma relação pai e filhos, mãe e filhos, mesma relação com os agregados da família. Tudo isso é processo educacional. E a conclusão é que nós precisamos fazer uma transformação aqui dentro. Porque o egoísmo que está imperando na sociedade, ele sai daqui de dentro de nós primeiro e depois sai de dentro do lar. Porque se a gente fala no nosso deputado federal, no nosso senador, se a gente fala no vereador, se a gente fala isso para citar os governantes que estão em evidência. Mas o médico, o juiz, o gari, colocando todos no mesmo valor, todos saem de dentro da nossa casa. Eles saem de dentro da minha casa, saem de dentro da sua casa, caro ouvinte. Por quê? Porque nós não sabemos o que vão ser os nossos filhos. O que vão ser os nossos filhos no futuro? Nós não sabemos. Então, nós temos que preocupar de já desde cedo, como jardineiro, como nós falamos agora há pouco, a aplicar os ensinamentos que a doutrina espírita nos traz. O Orson falou sobre abnegação, o Orson falou ali, porque se o interesse pessoal é a marca do egoísmo, a gente tem que procurar ensinar um pensamento coletivo, bem-estar do grupo familiar. Agora mesmo eu brinquei no almoço sobre discutir sobre o alimento, mas isso acontecia demais com os nossos meninos pequenos na mesa. Eu tenho 3 filhos que estão acima de 30 anos. Mas isso acontece na mesa de todo mundo. De todo mundo. De todo mundo. Então, são as pequenas coisas lá do começo, né, que a gente precisa trabalhar, e a doutrina espírita nos oferece essas ferramentas. Nós precisamos ter coragem de fazer esses enfrentamentos para justamente minimizar esses impactos e ter resultados nessa própria existência desse esforço pessoal. E o Evangelho de Jesus é esse grande antídoto. Não é mesmo, Orson? Sem dúvida nenhuma, Públio. Nós temos que... A palavra enfrentamento aí é a grande palavra. Dá até para a gente trocar o título aqui da nossa conversa, de O Egoísmo e Seus Malefícios, né, para a superação do egoísmo.
a bem da família, para a harmonia da família, que é o que desejamos. Mas como nós não queremos esconder o sol com a peneira, né, nós temos um tema desse, é um enfrentamento da nossa realidade. Você foi, como disse a nossa Fernanda aqui, você fosse cirúrgico ao referir. A Fernanda é uma grande amiga de Florianópolis, obrigado pela presença, Fernanda. Foste cirúrgico agora, Públio, que bacana ver a Fernanda falar. Por quê, Públio? Veja bem, quando o pai ou a mãe, ou os cônjuges, como você situou tão bem, em todo esse processo da nossa conversa, são descuidados, eles estão dando exemplos de egoísmo para os filhos, quando se tornam indiferentes aos problemas sociais, quando se tornam indiferentes aos problemas alheios, quando não se incomodam com as dificuldades alheias, em linhas gerais, né? Então, os filhos vão absorvendo esse comportamento de indiferença, de omissão. E como você disse, do ninho doméstico que vai sair o médico, o juiz, o gari, o eletricista, o advogado, o administrador, o professor e todo mundo. E os futuros papais e mamães, esse é o pior, né? Porque aí fica um rolo compressor de transmissão de egoísmo, né? Então, vejam o desafio que nós estamos enfrentando e temos que enfrentar, não tem outro jeito, ou a gente renuncia a este egoísmo, ou a gente fica patinando nas tentativas de melhorar a nós mesmos, que vão resultar nas melhoras da sociedade. Se os nossos amigos que estão nos ouvindo aqui fizerem uma pesquisa, digitando no navegador, no Google, colocando lá, egoísmo na família, Bíblia do Caminho, egoísmo na família, Bíblia do Caminho, vocês vão encontrar um farto material de orientações dos espíritos referindo-se ao egoísmo. Esta chaga da sociedade que produz tantos malefícios que não ficam apenas na família, mas repercutem na sociedade como inteiro. E quando o nosso público se refere às ações de Edivaldo, né, que ele sempre se preocupou em orientação, muitas de suas falas e suas entrevistas, e seus seminários, seus workshops, suas palestras, traziam no fundo de suas abordagens a questão familiar e também os prejuízos do egoísmo. E, por outro lado, nós vemos que a Mansão do Caminho, que ele fundou e que acolheu e acolhe famílias e crianças, né, é uma outra família, a família Mansão do Caminho, porque é uma convivência ali de pessoas muitas vezes estranhas entre si, que são acolhidas, amparadas, assistidas, e que se beneficiam do contrário do egoísmo, porque a iniciativa de fundar uma instituição com esta finalidade, e dos voluntários e funcionários que ali trabalham, sob a direção atenta do nosso Edivaldo, verdadeiro orientador, né? Dando exemplos que não são egoístas, dando exemplos de dedicação, e isto semeia uma mentalidade nova na sociedade. E, felizmente, Públio, nós estamos falando de egoísmo e prejuízos aí para a família que repercutem na sociedade. Se nós pararmos para observar, existem bons exemplos em toda parte, né? Existem bons exemplos em famílias, inclusive. Nós temos famílias exemplares do comportamento que souberam superar essa tendência egoísta que nós, seres humanos, ainda trazemos. Isto é muito benéfico, isso é saudável, isso é empolgante para os nossos raciocínios. Porque o egoísmo é esse vício gerador de todos os outros males. Como você disse, existem muitos outros. Eu citei o ciúme aqui no começo apenas como primeiro exemplo. Mas o que não dizer da vaidade, o que não dizer da arrogância, o que não dizer da prepotência, é tudo fruto do egoísmo, do orgulho, que é um verdadeiro câncer moral. E nós, como espíritas, estamos aqui hoje, enfrentando um tema difícil, não de ser falado. É fácil falar aqui, é fácil chegar aqui e abordar isso. Falar é fácil. Não é muito fácil. O difícil é essa cirurgia dentro de nós mesmos, inclusive nós que estamos falando, porque nós nos equiparamos a qualquer outra pessoa, nós somos iguais a todo mundo. Os palestrantes não somos diferentes de ninguém. Somos seres humanos em luta conosco mesmos, sofrendo os efeitos do egoísmo também em nós. E o público disse da discussão na mesa, que acontece em todas as famílias. Quer dizer, não é diferente, isso Na hora do culto, hein? Na hora do culto do Evangelho no Lar da função. Eu queria lembrar aqui no final dessa minha fala agora, Públio, que considerando o Edivaldo, né, o Luiz Fernando Lopes,
ele fez um apanhado de seminários, palestras, entrevistas de Edivaldo falando sobre casos de família. E esse apanhado resultou no livro Vivências do Amor em Família. É um livro grosso, de 600 páginas, com muitos casos familiares, onde naturalmente o egoísmo aparece com os prejuízos, demonstrando as consequências, mas onde também a boa vontade dentro de casa, a disposição para a harmonia, o silêncio, calar a boca às vezes, né? Quantas vezes que liberar a língua é capaz de causar uma tragédia familiar, e às vezes ficar quieto resolve o problema. Tudo isso entra no ambiente da família como resultado do egoísmo e de outros tantos benefícios ou imperfeições que trazemos dentro de nós. Eu gostaria, você citou Kardec, logo no início das suas palavras também, nós temos no Livro dos Espíritos as questões de 913 a 917, em que os espíritos, inclusive, indicam outras perguntas para serem procuradas na sequência. O Orson, inclusive as suas palavras iniciais estavam ali baseadas. Olha o que o espírito responde a Kardec: o egoísmo se enfraquecerá à proporção que a vida moral for predominando sobre a vida material, sobretudo com a compreensão de que o espiritismo vos faculta do vosso estado futuro real e não desfigurado por ficções alegóricas. Então, quando a gente constrói no lar a ideia de que somos espíritos, que estamos reunidos para nos amarmos e para alinharmos o nosso modo de pensar, resolver as pendências que existem, se a gente, no grupo familiar, tiver essa clareza, pensando, nós somos espíritos, porque enquanto os nossos filhos são crianças, existe essa hierarquia no sentido de apontar rumos, mas muitos dos espíritos dos nossos filhos, às vezes, são mais adiantados que nós. Então, isso pode acontecer, porque aí, quando nós estivermos já adultos, a gente vai olhar, não é? Eu estou aqui preocupado com o relógio. Não, está tudo certo. A gente vai olhar para os nossos filhos agora, não que não exista o respeito da posição de pais, não é, ou de tutores, mas é claro que a gente vai respeitar os nossos filhos adultos, a maneira deles serem, e é inclusive ali, nesse momento dos nossos filhos já adultos, já atuantes nas suas vidas individuais na sociedade, é que nós vamos ver o trabalho que nós podemos realizar, não é? Aquilo que competiu a nós fazer. Porque, como os nossos espíritos são espíritos, nós criamos só os corpos, os espíritos não. Mas a gente, então, entende que essa formação, eu vou chamar de ideológica, mas essa instrução espiritual de quem somos, por que estamos aqui, para onde nós vamos, qual a razão das dores. Olha, nós estamos falando do egoísmo, que é a grande chaga e o grande causador, né? Então, se isso fica claro, isso parte do trabalho está feito, mas a harmonia que isso vai gerar da consciência que somos espíritos em trânsito, da consciência de que nós somos espíritos caminhando para a nossa iluminação, nós vamos estar alinhados. Então, é muito importante que a família espírita, no caso, que tem e que está de posse desse conhecimento, procure minimizar os impactos malefícios do egoísmo, realmente tratando com clareza, não se iludindo com relação à vida material, com relação à importância que deve ser dada às questões materiais, separando bem aquilo que é preciso da vida material, nós temos que trabalhar, temos que alimentar, que vestir, que morar, tem toda uma estrutura, mas somos espíritos. Então, eu acho que a conclusão deve ir nessa direção de que nós estamos munidos de ferramentas que o Espiritismo nos oferece
para minimizar esses impactos. E aí, onde a gente não conseguiu cercar, vamos dizer assim, porque existem situações que a gente não consegue cercar por causa da nossa... O Orson acabou de falar das nossas imperfeições, a gente também compreender como o acidente de percurso, ou inexperiência, ou etc., né? Ou tantas causas, né, Orson? Sem dúvida. Inclusive, eu quero concluir a minha fala, que nós estamos quase nos aproximando do nosso tempo. Eu quero concluir a minha fala aproveitando esse raciocínio lúcido do nosso público. Nós temos um grande escritor do Brasil, um educador chamado Marcos de Mário. O Marcos de Mário é do Rio de Janeiro, a Fernanda citou ele aí agora de pouco, e o Marcos de Mário é um grande educador. Ele é espírita, ele se dedica à educação como profissão, como profissional, mas, ao mesmo tempo, ele é espírita. E o Marcos de Mário, ele propôs a criação de um canal de YouTube que se chama IBEM Educa. Eu vou pedir para a Aline colocar na tela, compartilhar na tela, por favor. Esse canal IBEM Educa, ele reflete o esforço do Marcos na área da educação. Esse canal não é espírita, mas ele é voltado para a educação. Eu vou rolar a telinha aqui para vocês verem. Vejam só, o canal se chama IBEM Educa. Eu quero sugerir a vocês conhecerem o canal, porque olha os títulos das abordagens que ele faz, todos compactas, 6 minutos, 5 minutos, desenvolvendo valores e virtudes. É o que nós estamos tratando aqui. Filhos difíceis de educar, são situações que fala o lado bom das crianças. Então, ele vai tocando desafios aí da gestão escolar é para os pais ou para os professores, né? Mas a família que educa. Então, ele toca muito nesses assuntos voltados para a educação da família. Falta de rotina, de limites de educação, quem deve ter autoridade. Então, ele vai tocar na questão da escola, mas também toca na questão dos pais, educando o filho rebelde. O Marcos é um grande educador, eu tenho uma admiração muito grande pelo trabalho do Marcos, que provoca, que publica, que posta esses vídeos, todos eles compactos, todos eles curtinhos, né? Nesse canal que você pode se inscrever e conhecer, porque se trata de um trabalho valioso do nosso Marcos de Mário voltado à divulgação. Então, nós temos que divulgar esses trabalhos, porque esses trabalhos, eles são o contraponto a esse assunto que nós estamos tratando aqui hoje, que é o egoísmo e seus prejuízos na família. Porque é o cuidado de, como o público se referia ao jardim, os pais são jardineiros a cuidar dos filhos, né, a orientar os filhos. Então, nós temos aí uma ferramenta, existem vários canais na área da educação, né? Existem vários, e existem também vários livros. Nós temos vários autores encarnados que publicaram trabalhos nessa área da educação, como temos vários espíritos que igualmente se interessaram vivamente pelo assunto, publicando trabalhos dessa natureza voltado à educação. Então, público, quando a gente vê esses esforços, o coração da gente se exalta de entusiasmo, de alegria e de gratidão. Então, diante do egoísmo e seus malefícios para a família, eu fico com as palavras finais aí do nosso público, com muita propriedade, nos convidando realmente a este enfrentamento, a este momento de lutar contra esse malefício. Devolvo a você para encerrar, público. Deixo o encerramento contigo. Olha, é tão amplo, não é? O tempo passa tão rápido. É bastante amplo. Eu compreendo, Orson, o quanto que nós podemos dizer que somos felizes por estarmos matriculados nesta escola do Espírito, não é? De minha parte, e sei que também de tantos companheiros, não existe nenhuma presunção no sentido de ocupar qualquer posição de poder, estar à frente falando sobre diversos assuntos, e todos eles, de alguma maneira, nos apertam, não é igual eu iniciei dizendo as minhas palavras, porque realmente não existe mágica. Nós somos muito felizes por estarmos no Espiritismo, mas o Espiritismo nos dá as ferramentas. Agora, a gente precisa lançar a mão delas
não só do Espiritismo, como ele acabou de mencionar, a experiência do nosso irmão. Então, a gente buscar esse apoio, se a gente sente que está frágil, não está legal, o ambiente não está legal, e é difícil sozinho, às vezes, tentar levantar, porque aqui a gente também tinha... Olha, vai surgir uma coisa aqui, viu, Orson? Eu sei que os minutos não perdoam, mas existe também uma influência do mundo invisível, sim, adversários do mundo invisível. Eu não sou adepto de ficar justificando com obsessão, não sou. Eu não justifico com obsessão nada que aconteça no sentido de, a culpa é dos obsessores. Não, 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 não. A culpa é nossa. Nós é que somos responsáveis. Agora, existe a influência, né? Ela existe, porque a humanidade é uma só. Alguns no corpo, outros fora do corpo, mas a humanidade é uma só. Então, que nós possamos aproveitar todo esse conjunto de informações, o esforço dos nossos irmãos aí de Tupaciguara, realizando esse encontro, esse fórum, onde a gente realmente debate, a gente fala a respeito, troca experiências. Então, é muito importante tudo isso para nos fortalecer e consagrar realmente os nossos laços com essa doutrina abençoada. Que os amigos espirituais, que os nossos benfeitores, como foi solicitado no início do nosso Eurípides Barçanufo, Alfredo Júlio e todos os demais espíritos continuem nos abençoando. Nem diga, Públio, nosso cumprimento aqui à equipe de Tupaciguara, a este esforço de fazer o Festu, edição 2021. Nós participamos dessa alegria dos amigos de Tupaciguara e região toda, porque realmente esses esforços nunca se perderão, não são em vão, eles contribuem de maneira decisiva. Nós queremos chamar a Aline aqui de novo, com a nossa gratidão, os nossos cumprimentos a toda a equipe, inclusive os que estão na retaguarda e aos amigos que estão nos assistindo, porque vivemos aqui um momento de muita alegria, de muita felicidade, de muita gratidão. Muito obrigado, Aline, em nosso nome. Boa tarde, boa tarde. E agradecer, né, a vocês por ter falado tão ricamente para nós sobre esse tema e agradecer as pessoas que acompanharam. Enquanto vocês falavam, eu fiquei aqui pensando em como Kardec foi muito preciso ao perguntar aos espíritos o que aconteceria, qual que era o resultado para a sociedade do relaxamento dos laços de família. Por que ele perguntou isso? Eu acho que já era um alerta para nós. Olha só, gente, se algum dia a gente relaxar esses laços e, assim, de repente a gente compreender que a família pode se extinguir, ele falou assim, ó, se alguém pensar nisso, eu já quero uma resposta dos espíritos. E os espíritos foram categóricos. Eles nos disseram que o egoísmo seria o primordial a partir daí. E a família, ela faz com que a gente se extinga o egoísmo, né? A gente não pode ser egoísta mais, porque a gente precisa pensar em alguém. Eu fui mãe aos 15 anos. Eu era uma menina. E nesse momento, eu percebi que eu precisava me dividir entre ser uma menina, mas cuidar de uma outra menina. Então, eu precisei me desdobrar e deixar de ser egoísta. As minhas bonecas de antes passou a ser aquela bonequinha de verdade, né? Então, eu penso que é assim que Deus nos mostra o quanto a família é importante, o quanto ela é que vai nos preparar para a sociedade, para viver em sociedade, né? Criar mais vínculos. E eu agradeço muito vocês. Públio, eu não sei se você viu enquanto vocês falavam, a sua mãe fez um comentário, você viu? Não vi. O comentário dela aqui para me espelhar para você. Ih, menina, minha miopia aqui, as letras são muito miudinhas. Miudinha, a dona Jéssica apareceu por aqui. Estou procurando aqui, quero espelhar para você ver. Olha só, que gracinha. Muito obrigado. Ela disse o seguinte: parabéns à família espírita de Tupaciguara pela realização do 5º Festu e aos colaboradores palestrantes. Jesus os abençoe. É uma gracinha, família. É isso, a família está assistindo, a família dando as boas-vindas aos palestrantes, conversando conosco. É todo mundo em casa mesmo, não é mesmo, Públio? Exatamente. É verdade. Orson, olha que importância.
A minha esposa se manifestou também, a Neuza Marana, cumprimentando o público, que ela conhece o público. Vamos encontrar. Olha, por aqui, muito obrigado. Eu até brinquei mais cedo, por aqui a gente costuma chamar as esposas de santa. Então, qual que é o nome da santa mesmo? Neuza Marana com Z. Santa Neuza. As santas. Nosso abraço, e Neuza. família também. Aí, ó, que coisa boa. Achou, Otávio? Achou. O Otávio está aqui me ajudando. Mais para cima, ela cumprimentou o público. Cumprimentou o público. Eu vi algumas participações dela. Olha que beleza, né? Muito bom. Graças a Deus. Que bom. Achou, Otávio? Neuza Marana. Não se preocupe. Olha lá, público, muito bom ouvir você. Grande abraço. Muito obrigado, Neuza. Deus te abençoe. Alegria nossa. Olha que coisa boa. Bom demais. Bom, eu quero mais uma vez agradecer em nome de todo mundo, em nome do Wellington, em nome da comunidade espírita de Tupaciguara, viu a participação de vocês. Espero contar com vocês no decorrer da tarde para assistir conosco, para emanar essas vibrações positivas que nós tivemos aqui, viu? Continue conosco por aqui. Muito obrigado. Muito obrigado. Viu? Um grande Fiquem abraço. com Deus. Forte abraço. Boa tarde, público. Muito obrigado. Foi uma honra estar aqui. Um grande abraço. Grande abraço. Até Tchau. mais. Obrigado, Tchau. Aline.